Oi, alunos! Agora a gente vai estudar sobre a história dos Estados Unidos. Nós vínhamos falando sobre o iluminismo nas últimas aulas, porém a gente vai dar uma pausa nesse assunto, nesse tema, para retornar a ele logo mais à frente, nos próximos conteúdos. E agora, nesse momento, a gente vai aprender um pouquinho sobre a formação, sobre a história dos Estados Unidos, país que compõe hoje a América do Norte, aqui no continente americano. Pois então, para a gente estudar sobre esse evento histórico, eu trouxe essa imagem que está aí no slide, que é na verdade um quadro, uma pintura a óleo sobre tela. Quem pintou esse quadro é um cara que chama Antônio Gisbert, ou Gisbert, e se chama A Chegada dos Pais Peregrinos. Bom, vamos entender o que essa, esse quadro, essa imagem tem a ver com a história dos Estados Unidos? Então, a América, o continente americano, ele era todo povoado por uma série, por inúmeros povos que a gente chama de povos indígenas. Várias civilizações, várias nações, com cultura própria, costumes próprios, com características muito próprias. Assim como os portugueses, quando chegam aqui ao Brasil, eles encontram vários povos indígenas, como os tupinambás, tupiniquins, e uma série de outros. Também foi semelhante o que aconteceu lá onde hoje é os Estados Unidos, na América do Norte. Havia uma série de povos indígenas que viviam naquela região. E a diferença em relação ao Brasil é que quem colonizou a América do Norte foram os ingleses, enquanto que quem colonizou o território onde hoje é o Brasil foram os portugueses, como a gente já sabe. Como aconteceu essa colonização da América do Norte pelos ingleses? Esse processo ele vai acontecer principalmente a partir do início do século XVII, ou seja, ali em 1607 mais ou menos. Foi quando os primeiros ingleses eles chegam a esse território que hoje a gente chama de Estados Unidos e são os primeiros registros, né, dessa colonização inglesa da América. Porém, a gente só vai ver de fato uma colonização acontecendo de maneira mais sistemática, de maneira mais intensa, a partir de 1620, quando os peregrinos do Mayflower chegam aonde hoje é os Estados Unidos, lá onde hoje é Massachusetts, opa, falei, e começam então a se fixar naquele território, a viver, a colonizar a terra de fato. E é aí que entra essa pintura que está aí para vocês verem. Essa pintura representa justamente o momento da chegada desses peregrinos. E olha lá ao fundo um navio. Muito provavelmente é o navio Mayflower, que trouxe esses peregrinos ingleses para a América. Por que peregrinos? Né? Por que esse nome? É o seguinte, os peregrinos eram religiosos ingleses do ramo protestante da Inglaterra e eles eram perseguidos porque eles eram puritanos. Eles tinham uma visão da fé cristã muito própria e por isso eles estavam sendo perseguidos lá na Inglaterra pelos outros cristãos, pelos protestantes, pela igreja anglicana também. E esses peregrinos, então, eles vêm nessa vinda para a América uma oportunidade de recomeço. Eles veem na América uma oportunidade de criar um novo mundo. Então, eles fogem das perseguições e também das necessidades econômicas e financeiras e vêm fundar aqui na América a colônia inglesa. Esses peregrinos, quando eles chegam à América, eles vão passar por muitas dificuldades, vão passar fome, vão sofrer nesse novo território, vão sofrer com essa vida, essa nova vida que eles vão tentar aqui na América. E a princípio, quem vai ajudar esses peregrinos são justamente os indígenas americanos. Os indígenas vão mostrar para esses ingleses peregrinos o que podia comer, o que dava para cultivar nessas terras, e vão ensiná-los a plantar e a colher aqui na América, e assim é que os peregrinos vão conseguir superar a fome desses primeiros tempos. Depois de um ano, quando é feita a colheita, então, desses alimentos, os peregrinos convidam os indígenas para um grande banquete, para uma festa, e é aí que nasceu a tradição do Dia de Ação de Graças,
tão importante quanto é o Natal para a gente lá para os Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças foi justamente isso, um jeito de agradecer aos indígenas e de certa forma também a Deus, né, pelas boas colheitas e por esses peregrinos terem conseguido superar a fome desses primeiros tempos aqui na América do Norte. A partir de então, os ingleses começam a praticar o comércio aqui na América do Norte. Eles não encontraram a princípio qualquer reserva de ouro ou de prata, como os espanhóis encontraram um território onde hoje é América do Sul e também parte da América Central. E então eles passam a viver do comércio de fumo, principalmente, de tabaco, e depois também da plantação e comércio de chá, muito apreciado lá pelos ingleses. Então, a gente vê nesse momento uma diferenciação entre a colônia inglesa na América do Norte e o que estava acontecendo aqui no Brasil com Portugal. No Brasil, nunca houve uma autonomia da colônia para fazer comércio, para ganhar dinheiro. O que aconteceu na América do Norte foi diferente. Sempre houve uma autonomia em relação à Inglaterra. Os colonos podiam produzir, podiam lucrar, e eles não tinham que mandar todo o lucro, toda a riqueza que eles produzissem na colônia para a Inglaterra. Então eles tinham mais autonomia em relação ao comércio, se a gente comparar com o Brasil no mesmo período. A partir de quando esse comércio começa a dar certo, outros colonos ingleses começam a migrar da Inglaterra para a América do Norte e fundar novas colônias, novos povoados com população inglesa. É daí que vai surgir então as 13 colônias da América, que vão se definir melhor ali a partir do século XVIII. Essas 13 colônias da América é como se fosse o início ali dos 13 primeiros estados americanos que vão dar origem a todos os outros estados, ao país hoje que a gente chama de Estados Unidos. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor esse iniciozinho da colonização inglesa na América, início dos Estados Unidos. Lá na plataforma do Classroom eu coloquei uma atividade comparando a história do filme da Disney, Pocahontas, com esse início aí da colonização inglesa na América do Norte. Dá uma olhada lá e é isso. Até a próxima, pessoal.